Então, mais uma vez, boa tarde a todos que já ingressaram na nossa live. É um horário assim que muita gente está em atividade, mas vai ficar gravada. E esse é um sonho meu, Rosângela, de falar para o homem, porque o homem ele tem uma certa prevenção, uma certa resistência. Muitos já entendem, mas outros têm resistência por serem uns tratamentos integrativos, quânticos. Essa palavra parece que ela ainda não é bem interpretada. Falar de energia não é muito simples, porque como que passa assim, então, né, de uma hora para outra, um frasquinho de um produto quântico vai entrar direto nas células. Então, eles têm mais resistência. Eu tenho certeza que na sua experiência de vida, você também deve ter passado por isso, né? E passa ainda, mas assim, quem te procura já, os homens hoje em dia já são os que já conseguiram acessar essas informações com mais facilidade. Então, essa live é justamente para que nós tragamos para o ser humano, homem, a informação do que é esse universo quântico dentro da saúde, do equilíbrio físico, emocional e mental para eles, que eles não são excluídos, eles são incluídos. E geralmente quando eles vêm ou porque a mulher traz, ou porque alguém indicou, mas eles vêm com resistência e principalmente para falar no âmbito hormonal, que eu vejo que muitos vão cair fora quando você pergunta questões de libido, aí eles realmente eles ficam retraídos, né? A mulher já tem muito mais facilidade para falar. Então eu gostaria que você assim participasse essa ação para todos os homens que vão nos ouvir, mesmo que agora não estejam, né? Mas que ficasse uma mensagem assim bem concluída para eles entenderem o que é esse universo e que pode tratar de qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Eu estou falando do homem, parece que só adulto, mas é desde do bebê, né? Para que eles entendam que é melhor cuidar da saúde, não deixar, eles são muito resistentes, quando eles comprometem a saúde, né? Então ele já vem com um quadro agravado de doenças, né? Então agora eu passo a palavra para você, vamos ver o que, que você vai falar e desenvolver para essa turminha boa. Então, eu agradeço muito a oportunidade da gente falar sobre isso, é um tema bem importante, né? E eu vejo que existe uma crença popular e bem alastrada, né? De que os homens não se cuidam tanto quanto as mulheres, e isso acarreta, inclusive, uma piora da saúde dos homens no envelhecimento. A gente nota que os cuidados, até porque é a mulher que engravida e ela que acaba sendo mais ligada com essa questão médica, porque ela geralmente é que cuida das crianças e vai levar as crianças no médico. Então, essa relação do médico com a saúde da família é muito mais feita pela mulher do que pelo homem. E eu acho que isso é realmente uma crença que tem que mudar, e a gente está aqui para isso, para mostrar que a importância é do ser, não importa qual é o sexo, e com certeza também não importa, né, a idade, a gente precisa realmente. A preocupação, não seria a palavra correta, mas assim, a prevenção da saúde, ela começa no útero, né? Então, além da mulher cuidar de si e do feto enquanto grávida, a partir do momento que nasce essa criança, ela precisa de cuidados de uma saúde para ter uma saúde adequada ao longo da vida, né? Em relação a aceitação de utilizar ou não uma terapia integrativa, uma terapia voltada para o lado da energia, também existe muito tabu, muita crença. Na verdade, o que me incomoda até nisso, eu vou te dizer, é a falta de consciência, vamos dizer assim, né? É a falta de consciência das pessoas, né? E também existem muitas pessoas que têm um currículo bom em termos de estudos, mas que não estudaram esta área especificamente, e elas ficam dando palpite, como eu digo,
daquilo que não sabem. Então, você pegar uma pessoa como sei lá, uma PhD em física dos materiais, ou alguém que fez um doutorado em física das partículas, e essas pessoas começarem a dar aulas, lives e falarem sobre a física quântica aplicada à saúde, quando eles não têm nada a ver com saúde e nunca estudaram a física quântica, só estudaram a física clássica. Então, isso atrapalha muito, porque os homens eles têm uma visão focada das coisas, até por uma questão antropológica, né? A gente tem que lembrar que o ser humano ele é civilizado, e nesse processo que nós estamos é muito pouco tempo. A gente passou milhares e milhares de anos numa situação de morar na caverna e caçar para comer. Então, existe também essa questão antropológica do treinamento do homem para ir em luta ir em busca e também nesse momento em que nós estamos civilizados, estamos em casa, e estamos, né, com outros tipos de trabalho, ainda não existe essa dissociação daquela ideia, né, do foco. É só você prestar atenção, e é algo assim comum na casa da gente, né? Na minha não é diferente da dos outros. Você veja, toca o telefone e eu, óbvio que vou estar, né, fazendo alguma coisa, por exemplo, no computador, TV ligada, e eu atendo o telefone, e para mim isso está normal. Agora, se meu marido tiver com a TV ligada e toca o telefone, nem precisa ter computador ligado, só a TV ligada. Se tocar o telefone, ele desliga a TV, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E isso não é uma situação, vamos dizer assim, de problema. Isso é o normal, porque é o treinamento antropológico do homem, né? Porque ele precisava ter foco e olhar numa direção para encontrar a caça e depois também para se defender, e defender a tribo, sei lá, a caverna. Então, essa forma de conviver também do homem com a mulher, com a família e com a sua saúde, tem muito a ver com esses resquícios, né, que a gente tem de treinamento, vamos dizer assim, ao longo das milhares de anos. O fato de a gente ter nascido agora, em 1900 e alguma coisa, 2000 e pouco, não quer dizer que a gente não traz essa... Nós somos tudo do século passado, tudo do século passado. Nessa parte que você está falando também, a questão realmente da criação. Porque os homens eu lembro da minha mãe criar meus irmãos, eles não faziam nada em casa. E eu me perguntava, por que os irmãos não fazem nada? E eu tenho que fazer, trabalhar, estudar, uma casa de sábado e domingo. E eles foram criados da forma que elas aprenderam, né? O homem machista ainda predomina hoje. Eles têm esses resquícios, às vezes muito fortes, se bem que hoje eu já vejo meus filhos, colaboro, cozinha. Na verdade, né? Então, eles também na verdade, esse bloqueio, né? Que eles precisam romper. Mas, na verdade, a culpa é da mulher, né? Porque é a mãe que cria os filhos homens. Eu sempre prestei muita atenção nisso na família, né? Eu venho de uma família pequena, mas meu marido de uma família muito grande, e a gente sempre prestou muita atenção em como que os nossos sobrinhos, por exemplo, eram criados, e eu sempre elogiei, até elogio até hoje, a minha cunhada mais velha, a Sheila, porque ela criou os filhos dela, ela tem 3 meninos e 2 meninas, ela criou os filhos delas para serem excelentes maridos, como eu dizia, porque ela já educou de uma outra forma, né? Mas com certeza, isso tem a ver com educação também. Mas voltando para a nossa questão básica do homem não se cuidar, ele não se cuida por todas essas razões que a gente falou, mas também nada disso é definitivo. A gente pode mudar as coisas, né? Hoje com a visão moderna, especialmente da epigenética, que provou que a genética é simplesmente um banco de dados, e o que faz o banco de dados andar é a epigenética, ou seja, a informação que chega nesse organismo, né?
quando você pensa que isso muda tudo, né? É óbvio que nós também precisamos focar nessa mudança de conceito próprio de cada um para cuidar da sua própria saúde. E com o advento da certeza, né, que a neurociência nos deu, que nós somos capazes de despertar a autocura dentro de nós, isso não é física quântica, isso é neurociência, a gente sabe que nós podemos realmente cuidar melhor da nossa saúde com pensamento e sentimento, desencadeando processos bioquímicos, né? E isso tem que chegar na cabeça dos homens, tanto quanto já chega das mulheres. Óbvio que quando você fala de um assunto novo, as mulheres são muito mais abertas também por crenças, né? Mas já existem homens abertos e a gente vê que apesar da cabeça do homem ser mais quadradinho, né? E eu vou lembrar aqui aquele pastor lá, Cláudio, né? Que é impressionante, ele tem uma a gente pode chamar que até uma palestra que ele deu sobre homens e mulheres que eu amo. Cada vez que eu escuto eu dou risada e eu costumo até usar em alguns cursos que eu dou, mostrando a diferença do cérebro da mulher e do cérebro do homem, né? E dizendo que no cérebro do homem é cheio de caixinhas, tudo caixinhas isoladas. E da mulher é tudo misturado, né? Os fios se cruzando, dando curto-circuito. Eu acho isso muito interessante, porque de uma forma lúdica ele realmente mostrou a diferença de forma de pensamento para o homem e para a mulher. E como o homem é cheio de caixinhas, a gente tem que trabalhar um pouco também com essas caixinhas. Porque não adianta a gente chegar para os homens e dizer assim, cara, você tem que se cuidar. A gente tem que usar as caixinhas, né? Então a gente começa, pelo menos, numa situação mais ou menos existem algumas caixinhas dessas que você tem que olhar com melhor carinho, né? Que seria principalmente a questão reprodutiva do homem, que apesar de ele ter uma facilidade maior, né, a gente sabe hoje que os casais que não engravidam é quase que 50% da culpa do homem e culpa da mulher, né? Antigamente tinha também uma crença em cima disso, um tabu de que as mulheres é que não engravidavam. Hoje a gente sabe que é meio a meio. Pelo menos nas pesquisas dá mais ou menos isso. Mais de 40% das causas de não gravidez de um casal é de origem masculina. Então, quando você mostra isso com dados, que fica mais fácil do homem entender, porque o homem tem a caixinha dele, né, é mais quadradinha, então a gente precisa dar dados e mostrar, olha aqui, ó, para engravidar, homem e mulher tá igual, então quem sabe você cuida disso. Na hora do câncer, por exemplo, que é algo que todo mundo tem, né, ainda receio e tabu, o câncer no homem, por exemplo, o mais comum é o de próstata, e isso é uma coisa tão lógica, que se os homens vivessem mesmo até cento e poucos anos, aí 110 anos, eu acho que todos iam ter câncer de próstata, de tanto que é alto o índice. Mas existem outras coisas na saúde do homem, né? Então a gente pensa na parte reprodutiva, claro, a gente sabe que o homem se estressa muito, isso leva a uma diminuição da produção da testosterona, isso leva um monte de problemas. A gente sabe hoje que a saúde masculina, pensando no geral, também o homem, ele morre antes da mulher, ele morre 7 a 10 anos antes da mulher. Gente, esse dado sozinho já tem que fazer os homens se conscientizarem que vão ter que se cuidar mais, né? E a grande razão é a doença cardiovascular. É a doença cardiovascular, é a doença metabólica, né? Então, assim, em termos de diabetes, em termos desse tipo de doença, são coisas de hábitos de vida. E os homens têm que aprender a cuidar. A hipertensão também ela está muito presente, né? Em qualquer sexo, mas a gente percebe quando o cliente vem já doente, né? Porque ao longo do tempo não se cuidou corretamente. Tentou se cuidar, mas assim, não estava dentro da nossa área quântica que pode
impedir, né, pelo menos, de a pessoa evoluir para quando equilibra o terreno biológico. Então, hipertensão, diabetes, essas doenças assim mais graves são as que eles se apresentam. A dificuldade também na parte hormonal, erecção, vitalidade, vai faltando, eles vão ficando assim, contidos, embutidos, eles não se colocam, aí não tem jeito, parece que a vida perdeu a graça, né? E isso daí é Então, muito importante. a questão a questão emocional também é muito mal resolvida e é mais mal resolvida nos homens do que nas mulheres, porque as mulheres sabem, elas sabem se queixar mais, elas sabem expor melhor os seus problemas, né? Elas são mais abertas. E isso também é uma característica que tem a ver com a educação, tem a ver com as crenças, né? E tudo isso são coisas que podem ser mudadas, tudo isso a gente está abrindo aqui justamente falando nesse sentido. Em relação à utilização de terapias diferenciadas, eu vejo que a única forma da gente realmente implantar isso como parte natural, né, do tratamento, ou melhor ainda, da promoção de saúde, que é isso que a gente se propõe, né? Quando nós usamos os florais quânticos, quando nós usamos a nutrição celular, a gente está propondo, na verdade, promover saúde. E eu digo assim, a gente pode promover saúde mesmo em pessoas muito doentes. A gente pode melhorar a qualidade de vida mesmo em quem está morrendo, porque dá para fazer isso, a gente sabe que pode. Então, é essa a nossa proposta. E a gente não tem a proposta de trocar uma coisa pela outra e não temos em nenhum momento a rixa, né, com a medicina convencional, como dizem, né? Porque eu acho que uma complementa a outra perfeitamente e dentro dentro do lógico, do bom senso, da coerência, né? A gente pode conviver e ajudar muito, tanto os homens quanto as mulheres. Mas em relação específica da utilização de um produto diferenciado, eu acredito que é muito mais uma questão realmente de convencimento, sabe? E o convencimento passa por testar. Então a gente precisa mostrar que isso é ciência, que isso existe há muito tempo. A gente está aí com 17 anos de mercado, eu costumo dizer que nada vai durar, né? Eu acho que nada dura 17 anos de mercado se não tiver alguma coisa de bom, né? A segunda questão que eu vejo que é bem importante, nós temos hoje registrados, né? Nós temos aí centenas de casos de sucesso, que foi uma preocupação minha lá atrás, 2012, eu e o Paulo Bataclin, a gente criou os congressos para poder registrar esses casos, nós criamos a pós-graduação, hoje nós estamos com mais de 1.000 alunos formados, a gente tem aí centenas de artigos, né, que são feitos como TCCs, que são trabalhos de conclusão de curso, que são com um aval da universidade, com um aval do MEC, do Ministério da Educação. Então, assim, quem não sabe isso e quem não vê isso, fica falando asneira, me desculpem. Hoje eu vejo claramente que as pessoas que dizem assim, mas se eu não conheço, então isso não é bom. Não é bom porque você não foi estudar, cara, vai estudar, né? Porque as pessoas, elas se E também tem uma questão, ao longo do tempo, tanto você, que tem muito mais experiência que eu, mas eu também, o que nós percebemos é que isso daqui não é um tratamento assim que precisa acreditar. Não precisa acreditar. Não. Eu lembro, né, quando eu comecei a tratar dos meus filhos lá, pelos 40 anos atrás, com homeopatia, que meu sogro falava assim para mim, se um neto meu morrer por conta dessas bolinhas, eu te mato. Ele era aquele italiano de bom coração, mas meio doido, né? Aí eu falei assim, não, sobrinho, pode ter certeza que eu vou cuidar, as crianças alcançaram que tomam antibiótico. Então ele falava, eu não acredito nisso. Eu falei assim, o senhor não acredita, mas eu acredito porque eu não tenho outra saída, eu tenho que acreditar, no caso dos meus filhos. Aí chegou um tempo que ele teve que ir no médico nosso, que era homeopata na época, né? E ele falava, essas bolinhas parecem que não são tão. Então, na parte da física quântica, da saúde quântica, dos florais quânticos,
é a mesma coisa. Nós temos milhares de relatos que não precisa acreditar. As pessoas que, quando não conhecem, elas vêm por uma confiança. Alguma coisa lá dentro dos neurônios fala, ó, vamos acreditar, porque até aqui tudo que eu fiz, que foi o meu caso também, tudo que eu fazia, eu não chegava a ter uma saúde boa. Então, eu via lá longe minha vida, uma longevidade bem difícil. E no caso, assim, a pessoa não precisa acreditar. Ela só precisa passar pela experiência e sentir, porque eles fazem efeito. E não precisa desconectar da medicina alopática. Eu sempre falo que a alopatia, ela se salva, ela se tira aquela dor intensa, ela faz a cirurgia que precisa ser feita. Então, tudo isso, eles precisam ter esse conhecimento que dá para associar. E o importante é começar bem antes, que nem hoje, quantos meninos, vamos dizer, já que hoje são bons, né? Agora mesmo eu tive uma cliente que me ligou, que o menininho dela, com 5 anos, fala que ele não veio para o mundo, porque ele não gosta dessa família, porque não gosta da mãe, porque não gosta do pai. Eu falei assim, não, vamos mudar aqui. Eu dei para ela, de Traumavit e neurotox, vamos desplastificar essas ideias. E como você disse na outra live, toda gestante deveria receber o kit Traumavit e neurotox, não é? Ou consciente. Neurotox, esses mesmo. A mãe, às vezes, passa uma gestação atribulada, o bebê recebendo todas aquelas informações e aquele meio que ele convive, enfim. Eu estou falando que é um menino. E tem que lembrar aqui que existe um padrão também de energia familiar que se passa, que vai se indo de uma geração para outra, que às vezes a gente tem que também trabalhar isso tudo, né? Que as constelações familiares trabalham. Mas basicamente o que a gente está querendo colocar é que realmente a gente já comprovou tanto isso, né? Quem não sabe é porque não se interessa em saber e não estuda. Então, antes de dizer eu não acredito ou eu não conheço, vai estudar. Depois que você souber, aí dá para discutir com a gente, é mais ou menos por aí, né? E eu acredito hoje muito que as mulheres têm essa influência na saúde dos seus maridos e elas podem ajudar muito a fazer os maridos se cuidarem. E também o próprio homem, independente de ter ou não ter um companheiro, uma companheira, pode buscar, porque a busca hoje está muito simples, muito fácil. Hoje, por exemplo, se você botar meu nome lá no Google, né? Me desvirto que meus pacientes diziam assim, ai, doutor, eu li googlei, Mas se botar meu nome, Rosângela Arnett, entrar no meu canal do YouTube, por exemplo, eu tenho lá dezenas de... É verdade. Eu tenho dezenas de palestras, de lives que eu publiquei lá, de informação, tudo séria, né? A gente vê no Instagram também, olha quanta coisa que a gente tem feito, e justamente meu grande objetivo é promover saúde através do conhecimento. Então, não é desculpa. Eu não conheço, não quero porque não conheço. Isso realmente é uma situação que tem que ser resolvida. E a melhor coisa em termos dos florais é lembrar o seguinte, funciona em rato de laboratório, porque a gente tem vários trabalhos feitos em ratos, inclusive com grupo controle, na USP, que é uma das melhores universidades do mundo, né, a USP. Então, tem trabalho em rato, tem trabalho em célula, a gente tem trabalho, né, de cultura. Então, a gente já provou que funciona fora do corpo, funciona em animais, a gente tem aí os cachorros, gato, papagaio, periquito, até a minha paciente aí que deu para tartaruga dela e funcionou. Quer dizer, funciona em várias formas, né? Inclusive funciona também na parte dos... Tem uma moça que está falando assim, eu só não estou conseguindo ler o nome dela, abrindo a caixinha de meu pai e tratando ele com os quânticos para a glicose alta. Em menos de uma semana de uso, já tivemos uma baixa nessas medidas. Olha que coisa fantástica. Maravilha, maravilha. Não era assim querer competir, não existe isso, nós somos seres humanos. Mas
a mulher que ama aquele homem, ela tem que ajudar ele. O meu marido até hoje fala assim, mas cada vez você me dá mais gotinhas. Eu falo assim, vai tomando água, bem, vai tomando. Ah, mas e se eu parar de tomar? Eu falei, eu não sei o que pode acontecer, mas do jeito que você está com 2 AVCs e diabético, você está ótimo, então continua, e não reclama, vai tomando. Continua. Bem isso, continua que vai dar certo. E você está Então, falando de animais, agora na hora do almoço, eu peguei a minha cachorrinha, que ela está com 5 anos, e ela teve filhotinho. E eu tenho lá o Aliment Vita, né, que é informação de placenta, e eu botei, ela adora todos os meus bichinhos, ó, eu dou para os periquitos, eu dou nutrigênio, eu dou para os periquitos, para o cachorro, para o papagaio, para a calopsita, meu cachorrinho, porque meu filho cria cães, né, de raça, e na água deles eu já ponho a prata coloidal, então ninguém. E aí eu vou pondo aí eu dou para elas eu esqueci, aquele que a gente toma, aquele que a gente dá para as gestantes, não é tanto nome que agora escapou. Nutrigel, Nutrikid, Umbilico. Eu vou pondo na boca delas e os cachorrinhos na frente. Eu acredito muito que a natureza é muito sábia, né? Então, se os animais buscam e gostam, é porque tem que ter uma coisa muito boa nisso, né? Acho que a gente tem que pensar assim. Mas em relação à parte de até de abrir a consciência, né? Para a pessoa ficar mais cuidar mais de si mesmo, nós temos o próprio Consciêncios, né? O Consciêncios, ele faz uma autoconsciência, uma autoimagem, a pessoa, ela melhora essa parte energética. Então, eu sempre digo para os pacientes assim, né? Ah, mas eu queria que meu marido tomasse. Eu digo, começa dando Consciêncios para ele, porque ele começa a mudar a forma de ver, ele se conscientiza que ele precisa se cuidar, tudo isso modifica quando você consegue ao longo do tempo, porque isso não é mágico, isso não é de uma hora para outra, né? Isso é ao longo do tempo, e a gente vê que isso ajuda muito. E eu vejo que no relacionamento também dos homens com as suas equipes de trabalho e também com as suas famílias, eles melhoram muito com o Consciências. Muda, ele ajuda no relacionamento. E ajuda, claro, se você acrescentar, por exemplo, nesse momento de muito estresse, a gente acrescenta o Neurotox. Na minha opinião, o Neurotox é fantástico para esses sentimentos ácidos, né? Então, essa coisa do medo, né, de não saber o que vai acontecer no futuro, e também todo o resto, né, que é a mágoa, a raiva, todos esses sentimentos, essas emoções que ficam em ebulição. Os homens sentem isso, eles só não sabem mostrar, né? A maioria tem dificuldade por causa dessas crenças, por causa da educação, tem dificuldade em mostrar o que sente. E às vezes a gente tem que aprender até a lidar com isso. E eu até brinco muito com a minha fisioterapeuta, né, a RPGista, a gente até andou junto numa conexão da EID esses dias, mas a gente brinca muito, porque eu conheço ela há 18 anos, e a gente começa a conversar, né, e eu conto umas coisas, assim, o que eu disse, o que eu falei em casa, não sei o quê, e ela olha para mim e diz assim, ai, que sabedoria que você tem! E eu digo, na verdade, é uma forma de você lidar realmente com as situações, porque não tem por que bater de frente com os nossos homens, né? Não tem por quê. A gente tem que ir devagar, a gente tem que ir conversando, a gente tem que entender também a posição do outro. Talvez isso também nos deixe... Com a maturidade a gente fica melhor, mas eu acho que em qualquer situação, se você tiver uma tranquilidade para lidar, você consegue mostrar isso para o seu companheiro, né? E os próprios homens, quando eles entram realmente num processo de eles quererem melhorar, você também tem um acesso bom para eles, né? Eu tive muitos pacientes homens que eles é que trouxeram as mulheres para consultar comigo, justamente pela busca de alguma coisa que fosse diferente para resolver o problema deles, porque é claro que vai chegar o momento, eu gostaria, né, na minha opinião, que todo mundo, né,
entendesse a importância de você manter a sua energia em ordem, né, manter tua energia vital, né, para que você tenha uma vida mais saudável, possa aproveitar melhor a vida, né, eu acho que todo mundo devia buscar estar bem, né, buscar o bem-estar, que é mais importante, eu vejo até, do que ficar correndo atrás da doença, né, como você começou falando, vamos tentar manter a saúde, né, e eu vejo que isso é algo que nós podemos ensinar para as pessoas em geral e também para os homens, né? Então, o Consciêncios e o Neurotox, que fique a dica aqui, são essências vibracionais, são fórmulas florais industrializadas, que são capazes de modular a energia das pessoas, regulando e fazendo um bem imenso, porque a pessoa sabe, ela começa a lidar melhor com as suas crenças, com suas dificuldades emocionais. A gente aqui, né, tá querendo só ajudar mesmo, né? Aliás, eu acho que tinha que botar isso na caixa d'água, como eu digo, né? Que todo mundo ia se beneficiar. Né? No filtro da água. Aí todo mundo toma. Porque, na verdade, nós não podemos cobrar do outro aquilo que ele nem está pronto ainda. Isso é uma questão realmente também de evolução nossa, né? Porque que nem, às vezes a gente fica bravo porque o outro não fez do jeito que você deseja que seja feito, mas e você pede, e você pede, e você pede, mas você percebe que a caixinha não abriu, porque se tivesse aberto a caixinha, a pessoa faria. E até para isso, nós também temos que ter um pouco... Talvez uma dica que nós devemos deixar aqui no ar para todo mundo que é importantíssima, tá? É exatamente em termos de relacionamento, como você fala com o outro. Porque as pessoas, elas usam o próprio filtro. Então, como você pensa e como você sente é o jeito que você acha que o outro pensa e sente. E não tem nada a ver. Então, no momento que a gente se dá conta que o que você pensa não é o que a outra pessoa no relacionamento está pensando, você tem que mudar o jeito de falar com o outro. E talvez isso seja uma dica para os jovens também. Não precisa ficar velho que nem nós, né, para aprender isso. Vocês podem, na juventude. Nós ficamos velhos, nós estamos com nossos companheiros, aprendendo com eles, eles aprendendo conosco. É uma experiência. Com certeza. Aí, todo mundo com certeza. É fácil, porque elas são quânticas. Não é toda hora que é tão fácil assim. Tem hora que nós temos que falar dentro, botar os neurônios para equilibrar essa questão de entendimento e de aceitação, porque o outro nós estamos em escada de evolução, cada um degrau. Eu com certeza. Chegar mais perto, como o que está lá em cima, me ajudar a chegar mais para cima. Mas, às vezes, um pedacinho de um degrau é um esforço muito grande. Então, eu digo que os florais quânticos e também a constelação, o reiki, todas essas terapias integrativas, elas vieram para beneficiar o quê? Nosso processo evolutivo, dar saltos quânticos. Se não ia engatinhar, eu ainda acho que não estou engatinhando. Mas ia ser por longo tempo. Eu estou falando isso, mas é o que eu sinto em mim também, que às vezes eu me pego, verdade. Gente, ainda eu estou nesse degrau, eu preciso subir o degrauzinho, né? Mas e é isso mesmo. Inteiro, né? Então, nós precisamos... Exatamente. Exatamente. Então, assim, para ajudar no relacionamento, a gente falou nesses, e para focar um pouco mais na saúde cardiovascular, que é tão importante, né? Eu gostaria de lembrar que nós podemos ajudá-los em qualquer situação, sem risco, sem efeito colateral. A gente está falando aqui de informação engarrafada, né? Energia engarrafada, como eu digo, mas na verdade são processos que a gente pode, através de uma tecnologia, levar para a nossa célula e uma informação benéfica, que é o que acontece com tudo, né, gente? É só pensar, quando você come uma maçã, o que você está comendo?
que você está fazendo? Você está levando informação para os teus órgãos, né? Porque vai digerir, vai absorver, mas tem uma informação aí, tem uma cor aí, ontem eu falei de cromoterapia, tem uma cor aí, tem um biofóton aí. Quer dizer, se você realmente vai estudar a fundo, você vai ver que a informação é o que está no nosso universo. Nosso universo é feito de informação. Então, se você pode, através de uma tecnologia, botar informação num frasco que é benéfico, e você pode tomar a informação prontinha, é tudo de bom, né? Não tem o porquê não, né? Então, o Cardinalis, para a gente falar aqui da fórmula floral que modula a energia, né, de toda essa parte do sistema, as respostas da pessoa vão ser para ela mesmo resolver seus problemas. Não é que não vai precisar de remédio, é que vai ficar tudo mais simples e mais fácil, né? Vai ficar tudo melhor e mais fácil. Então, o Cardinalis, eu acho que é um produto fantástico. No caso da próstata, né? Uma pessoa que está com a energia da próstata ruim, vamos modular essa energia. Ah, mas é câncer. Tá, o câncer modula a energia do mesmo jeito? A energia é a primeira coisa que está lá, né? Então, o Potentius, né? O Potentius é um produto fantástico, a gente tem resultados maravilhosos quando a gente vê. A gente vê, por exemplo, eu tive casos de hiperplasia prostática benigna, que é tão comum, em 2 anos de uso de potentes, 2 anos de uso de potentes, a próstata diminuiu pela metade. A gente não operou, a gente não fez nada, a gente só deu informação. Informação e nutrição. Eu dei lá um multivitamínico de qualidade para a nutrição humana, né? Uma coisa bem feita. Nutrição e informação, e o organismo foi se resolvendo do jeito que era possível. Então, assim, tem tanta coisa maravilhosa dentro dessa área que eu acho que vale aqui as pessoas acordarem para isso, né? Os homens acordarem para isso. Eles devem, podem cuidar de si mesmo e respeitar essa ideia de o corpo é capaz de obedecer quando você tem uma informação com uma nutrição adequada. Então eu vejo que é muito importante lembrar isso. Quero lembrar também do magnésio, né, que é tão importante para todo mundo, para os homens muito importante, gente. O magnésio é fundamental por causa da doença cardiovascular, por causa do estresse, né? Então a gente tem o Magcatal, que é um magnésio especial, só existe esse no mundo, é inédito, e é para nutrição humana, e é um produto que é de venda livre, né? Dá para simplesmente comprar e engolir, tá ótimo. Então a gente tem aí uma possibilidade de ajudar muitos homens, e principalmente começando por abrir a cabeça, né, que é o Consciências, por melhorar a parte emocional, por cuidar do estresse, né, que a gente tem a diátese 3, que é tão fantástica, e nós podemos, então... Justamente, isso. Eles não sabem o que é, né? Mas, assim, explicar até para esses homens que a saúde quântica, ela tem uma estrutura para ser tratada. A pessoa pode vir com um sintoma final único, que é mais recente, agudo, aí você até pode prescrever, assim, rapidamente, no sentido que não tem uma cronificação de doenças, né? Mas explicar, assim, para eles que quando eles vêm para uma consulta, toda a consulta é direcionada e estruturada principalmente em quê? Quando já é um adulto, né? Até para a criança também. Primeiro, limpar o terreno biológico, que o que acontece é que os homens já vêm, os homens, as mulheres, qualquer ser humano vive esse lixo no corpo. E o que é o lixo? São os alimentos, que estão todos eles com muita toxicidade, nós ficaríamos horas falando aqui, os metais tóxicos, né? Parasitas, vermes, fungos, e isso daí tem que ser limpado até para nutrir o terreno, porque se eu vou nutrir um terreno biológico que está sujo, funciona. Muitas vezes funciona, porque teve anos que a gente ainda não tinha essa estrutura bem formatada, né? Então nós íamos já direto na diátese. Mas assim, quando você limpa o terreno, equilibra, repõe os nutrientes, certo? Que aquele terreno está pedindo. Aí você recupera a saúde. Então, nós temos aí uma tríade, né?
no tratamento. Não é feito assim, só faz uma consulta. E a consulta, ela é direcionada até buscar a causa daquilo, porque às vezes a pessoa, por um estresse emocional, né, como é o diagnóstico do estressado, a primeira coisa que cai é a imunidade. A imunidade é quando o terreno o quê? Propício para o que cair naquele terreno vai brotar, do bom e do ruim, porque o que mais brota é o ruim, né? Então, é fazer toda essa limpeza desse terreno biológico para repor, porque tem muita gente que toma suplemento, você sabe disso. Ah, vou tomar esse X suplemento, vou tomar aquele, é bom. É bom, mas você está absorvendo? E o intestino está inflamado com tanta toxicidade? Então, precisa fazer uma estrutura nesse tratamento. Mas, assim, muitas pessoas podem pensar, então, se eu não fizer uma consulta, eu não posso me tratar? Não, não pode. Pode começar pelo consciência, vai, eu estou assim, às vezes a pessoa está com uma insônia, vai, não é um processo que já vem há muitos anos. Você dá um nutrissono, junto com o Pinesec, que o processo é muito, né, já mais antigo. Então, tem como nós temos a linha Plus, né? Como o Azianon, o NutriKids, Nutrigé, tudo isso. Então, também dá para tratar da pessoa sem, assim, fazer uma super anamnese, né? E ajudando esse homem, né? Para que ele realmente saiba que os tratamentos são personalizados, porque cada um é único. Então, quando ele vem, ele é personalizado, a história é única dele, né? Mas que a gente pode tratar de qualquer doença, qualquer sintoma, a somatória deles e até a gravação deles, né? Isso que eu acho Exato. na saúde quântica. A gente pode aumentar a resolutividade de qualquer outra terapia e a gente pode ajudar a modular a energia em qualquer situação de doença. Assim como a gente pode tratar as pessoas que não têm doença nenhuma, né? Que seria o nosso ideal, né? O ideal seria a gente poder modular e harmonizar a energia das pessoas antes delas terem uma alteração da sua saúde, né? E isso é muito apaixonante, realmente. Os florais nos deixam essa possibilidade maravilhosa, né, de nós trabalharmos com essa energia, modulando, é uma energia fantástica que está dentro de nós, que veio, né, da energia criadora de tudo, e nós podemos modular com essas fórmulas florais, fazendo com que a pessoa fique tudo mais simples e mais fácil, né? Às vezes nós criamos tantas complicações para coisas que podiam ser mais simples e mais fáceis. E eu acredito muito que é um caminho mesmo, né? A gente precisa colocar também os homens nesse caminho de se cuidar, dos autocuidados, de olhar para si mesmo, como a gente está falando aqui, e especialmente lembrar que nós podemos ajudar em todas as situações. Provavelmente a gente vai precisar também da medicina convencional para manter, né, fazer uma cirurgia quando necessária, para, né, como você mesmo falou, né, para salvar uma vida, é óbvio. Você tem um acidente, é óbvio que a UTI tem que estar lá, uma doença que complica, que nem essa história aí do Covid, precisa da UTI, ótimo, que bom que nós temos tudo isso. Mas e se a gente conseguisse melhorar as pessoas antes de precisar de tudo isso, né? Então a gente pode ajudar em todos os momentos, em todas as fases da vida, e até podemos ajudar naqueles que não têm mais o que fazer por eles, né? Que é como os que nos procuram mais ainda hoje, né? Eu digo que aquela ideia que a medicina convencional faz, né, de não tem mais o que fazer por você, de uma perda total de esperança, é muito nociva, né? Eu acho que a gente sempre tem que deixar uma porta aberta, como eu digo. Eu sempre falava isso para os meus pacientes, quando eles chegavam para mim e sentavam na minha frente e diziam assim, eu estou aqui porque não tem mais nada para fazer por mim. Só essa frase já me faz lembrar de 10 coisas. Eu digo, como que não? Tem muita coisa para fazer, né? Porque nós podemos melhorar a nutrição, nós podemos melhorar a emoção, né? O emocional, melhorar o pensamento. Ele ainda tem tempo de vida aí para arrumar a vida dele. Quer dizer, podemos ajudar nisso. Nossa, né? A gente tem tanta coisa que pode fazer, né? E até podemos ensinar eles a fazer uma oração, né? Por que não? Isso.
Agora, eu queria que, nesses últimos momentos, que uma hora passa muito rápido, abordar uma área que o homem ele é bem assim contido, que é a área sexual. Ele tem muita dificuldade na consulta, de quando se pergunta falar. A gente tem aquele questionário, né, que o doutor José Irineu desenvolveu, que ajuda muito, né? Tudo que é homem, eu já passo o questionário na frente, para você ver quais os receptores hormonais que podem estar bloqueados, né? Nessa parte, agora, para terminar, mostrar para o homem que quando ele tem uma dificuldade de ejaculação, ou precoce ou tardia, ou da erecção, o quanto nós podemos ter aí o Vitale, o Urosec, o Potentius, o Eros Flower. Fala um pouquinho para esses homens que eles têm a dificuldade, não importa a idade, porque a gente pega rapazes jovens com já muita disfunção, que está atrelado às emoções, ao momento que está vivendo, mas eles se contêm, eles se fecham, e eles acham que não tem solução. Eles vão no neurologista, pesquisam, às vezes não tem disfunção nenhuma, mas tem lá o eixo neurológico que não está mandando os comandos devidamente, né? Então, para terminar, eu gostaria que você falasse isso para os homens, que eles também, na área da medicina quântica, da saúde quântica, eles têm recursos, nós temos recursos para indicar, equilibrar esse eixo hormonal. Exato. Então, assim, dentro de tudo que a gente falou, né, a área sexual faz parte das caixinhas, né? Aliás, parece que a maior caixinha da cabeça dos homens é essa, né? Dizem que não, a maior caixinha é a caixinha do nada. Eu adoro aquele negócio lá. Diz que a maior caixinha é do nada e a gente não pode entrar nela. Mas na questão da área sexual, é importante que a primeira coisa que eu acho fundamental é os homens tirarem, né, de se despojarem, né, dessa ideia de que o homem tem que ser macho, tem que ser tudo, não pode ter problema nenhum. Hoje a gente sabe que existe um número muito grande de problemas nessa área, como você mesmo falou, ligados ao emocional, ligados ao relacionamento, ligados ao estresse, quer dizer, tem tanta coisa que pode interferir nesse eixo e que a gente pode realmente ajudar dentro dessa proposta energética. Lembre, a gente não está falando aqui de pílula mágica, a gente não está dizendo que existe Viagra quântico, nada disso. A gente está falando assim, ó, os homens precisam aprender a ter a humildade e se abrir nas consultas para dizer o problema que eles sentem. Às vezes, de uma forma muito simples, a gente pode ajudar, e às vezes realmente é um problema mais sério, que eles precisam de um outro tipo de ajuda associada. Mas sempre nós podemos melhorar a parte emocional, né? Então, a primeira coisa é a abertura, né? Para poder se abrir mesmo na consulta com qualquer terapeuta, com médicos, com nutricionista, não interessa. Se você se deu o trabalho de chegar até lá, por favor, se abra e diga a verdade do que sente, né? Às vezes a gente leva 3 consultas para descobrir que a causa real de estar lá era essa, mas fez a gente perder tempo. Está lá no fundo da caixinha, guardada. É isso aí. E às vezes o homem ele não aceita, ele mesmo não aceita pela crença que ele teve lá, né, que o homem não pode se queixar, não pode falar isso. Os outros vão brincar, vão fazer bullying, né, coisa do tipo. Então, assim, acho que tem que haver o sigilo profissional nessa área, claro, e mostrar que a gente não vai botar na internet a consulta deles, mas é importante que eles tenham essa segurança e é importante entender o seguinte: primeiro, a gente é energia, depois a gente colapsa em matéria. Se todo o universo é assim e nós também, primeiro vamos arrumar a energia. Você modula a tua energia. Se ficou bom, era só isso. Se não tá bom, vamos complementando, vamos botar mais aqui, mais ali. Mas comece melhorando a sua energia. Parta desse princípio. Arrume a casa, né, como a gente diz. Então, limpa, desintoxica, arruma o terreno biológico e melhora a tua energia. Nutre. Resolveu, tá bem? Ótimo.
Não resolveu? Bom, então vamos ver o que mais está precisando. Eu acho que é uma coisa muito lógica esses passos a passo. E eu vou te dizer que a gente melhora de 70%, talvez até uns 75% dos problemas, às vezes com isso, com a melhora da energia, com a melhora do emocional, né? Com o entendimento do que está acontecendo, né? E aí vai sobrar lá 20%, 30% que realmente é algo que vai precisar de um tratamento com medicamentos e outras coisas. A gente então vai continuar precisando de fazer as avaliações, de ir no urologista. A gente não está dizendo que não é para fazer isso, a gente só está dizendo que a pessoa precisa, os homens precisam estar mais próximos, né, do cuidado da sua saúde, inclusive neste momento da parte da saúde que seria só mesmo masculina. E lembrar que existem outros terapeutas, que não apenas o urologista, que pode cuidar disso com eles, né? Eu acho que essa é a principal lição, né, que a gente quer deixar aqui. E eu gostaria de lembrar que as disfunções sexuais, elas não são só do homem, elas são do casal. A gente tem sempre que lembrar que às vezes o que precisa é arrumar isso, né? Porque a expectativa do companheiro, da companheira, a expectativa dele, quer dizer, tudo isso é uma salada de confusão que a gente tem que arrumar. Né? Então, exatamente. Eu já tive casos, assim, muitos casos, não foi nenhum nem dois, que ao longo da conversa eu descobri que o problema dele não era ele em si, mas como que ele enxergava a companheira. Sabe existe um dito popular que os homens usam, né, que diz assim, essa mulher é muita areia para o meu caminhão. Gente, isso é uma crença entranhada dentro dos homens que é muito perigosa. Porque quando o homem começa a olhar para a mulher como se ela fosse... Como que ela me escolheu, né? Do tipo assim, a sensação de inferioridade, né, dele. Isso, claro que obrigatoriamente vai acabar atrapalhando na cama. E as mulheres não têm essa visão. Essa história é na cabeça dos homens que botaram, não é na nossa. Né? As mulheres, elas escolhem os homens por amor, porque gostam, né? Tem tanta coisa maravilhosa num relacionamento. E os homens, eles racionalizam tanto que acabam chegando nessas crenças absurdas. Né? Então, isso interfere muito no relacionamento, acaba indo lá, né, atrapalhando no seu desenvolvimento sexual. E às vezes isso é muito fácil de resolver, porque é uma bela conversa e como eu falei aqui, né, diminuindo a ansiedade dele, modulando a energia, modulando a autoestima, a autoconsciência, pronto, já resolve. E é, às vezes, um problema muito mais fácil do que parece. E ainda quero deixar uma dica, se der tempo, que quem me ensinou foi um médico. Quem me ensinou isso foi um médico, que foi meu aluno num curso. Ele com quase 80 anos, mais de 70 anos com certeza, se encontrou comigo e disse assim, Rosângela, esse Oxyflower é melhor do que você pensa. Eu digo, eu sei que ele é maravilhoso, mas você não sabe, agora eu tô resolvendo o problema dos meus amigos e dos meus pacientes na área sexual. Eu digo, com Oxyflower, sim, manda esfregar Oxyflower nas partes íntimas, que oxigena, melhora a circulação e vai dar muito mais certo. O Oxyflower já está com outra situação aí, tá vendo? Isso nem eu sabia. Eu sei que ele oxigena tudo que é célula, mas aí para exclusivo nessa área, que maravilha. Gente, muito legal, muito legal. Obrigada por essa dica, eu tenho certeza que todo mundo ficou ligado, né? Eu te agradeço a coração antes que nos interrompam, né, com aquele corte bruto. E eu deixo aqui meu coração todinho agradecido por mais essa oportunidade. É um presente estar com você, tá? Eu acho que já é a 4ª live. Então, agradeço a todos que participaram e vamos para a próxima. Um beijo. Então, tá bom. Agora tu continua falando até acabar. Tá bom, eu que agradeço aí a audiência, né?
a gente fica muito grato de ter as pessoas interessadas. Eu pontuo, né, o que a gente fala aqui na minha experiência, que é muito grande, e também tudo que eu já estudei. E o que eu gostaria mesmo era isso, que as pessoas tivessem uma possibilidade, uma oportunidade de conversar sobre os assuntos, sem tabu, sem nada, sem crenças, né, bobas, e a gente poder ajudar em todos os sentidos, e abrir, assim, vamos dizer assim, abrir o paradigma, mudar o paradigma através de lives, através de coisas que a gente pode fazer, é uma bênção. Eu me sinto muito abençoada e também tenho muita gratidão, porque a gente sabe que tudo isso é uma confluência, né, de fatores que fazem com que a gente possa passar um pouquinho do conhecimento. Então, eu fico bem disponível, eu procuro me colocar o máximo possível de disponível para fazer essa parte, né, que é cumprir a missão, como a gente diz, né. Hoje eu sinto que a minha missão é essa. Ó, Rosângela, ainda enquanto não termina, eu acho que tudo tem um propósito. Nós estamos passando por um período bem complexo, mas perceba que tudo na vida tem os dois lados. Esse Com lado, que nós certeza. não sabíamos disso, né, de fazer live, eu nunca faria uma live, né? Na minha cabeça nem passaria isso, né? Mas olha, que oportunidade, é divino isso. Tudo tem, o mundo está cheio de problemas, mas tem um lado bom. Olha quantas oportunidades. Eu, quando comecei com saúde quântica, há 17 anos atrás, era ouvir uma palestra do Dr. Marco Marcondes. Aquilo a gente debulhava para poder entender, e muita coisa que não entendia, eu achava meio complicado. Nós não tínhamos esse recurso de jeito nenhum. Foi 2012, 2013 que aí veio, né, a internet a nosso favor, e aí começaram os videoaulas, tudo. Então, você perceba quantos benefícios a tecnologia trouxe para nós, e nesse momento a nosso favor, de favor de milhares e milhares de pessoas, porque elas vão buscar informação, é gratuito, é uma coisa que antes a gente pagava um curso muito caro, e hoje você vai informando todo esse nosso conhecimento, aqui, até onde a gente pode chegar, né? Que nos é permitido. E eu fico muito grata também, porque realmente é uma oportunidade maravilhosa. É gostoso, nós passamos já por muitos processos de doença, então quando você adoece muito e vê que depois você ficou saudável, independente da idade, eu já tinha 52 anos quando eu comecei a me tratar com os quânticos, né?